Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Sidney. Entrou agora na nossa reunião. Boa O noite, irmãos. Boa Ricardo. noite. Boa noite, irmão. O Ricardo mandou uma mensagem, já está entrando no computador dele, daqui a pouco ele já entra aqui. Então, hoje a gente vai. A reunião é gravada, né? Para que a gente possa assistir novamente, quem tiver interesse. Hoje nós vamos falar, então, nosso tema é o livro A Luz no Caminho, de Mabel Collins, um tratado clássico sobre o despertar da sabedoria. É um livro que é pelas nossas análises, né, individuais e tal, a gente acabou concordando em alguns pontos que realmente é um livro para algumas vidas, a alma trabalhar e poder fazer a sua jornada nesse grande universo e em direção ao Uno, em direção ao nosso grande Deus. Mas é um livro, realmente, como foi comentado também em outras reuniões, é um livro complexo, porque ele demanda muita abstração mental para poder compreender certos conceitos, né, que ele propõe. É um livro fino, né, não é um livro muito grosso, mas cada frase realmente daria para escrever alguns livros só de uma frase dele, porque realmente é algo demanda muito, vamos dizer assim, tem que fatiar muito no nosso momento histórico, né? Fatiar muito aquela frase da autora para que a gente consiga, em pedaços, conseguir montar dentro da nossa consciência esse entendimento que ela quis passar, a autora, Mabel Collins, que trabalhou junto com a Helena Petrova Blavatsky, né? Tem a história dela, chegaram a trabalhar juntas, né? Diz que ela foi discípula da Helena. Há alguns rumores também que ela foi a própria escritora do Caballo. Outros autores dizem que não foi ela, e não seria isso, mas pela linha de escrita muito parecido. Então tem toda essa questão da história de Mabel Collins, né? No momento que ela estava nesse momento esotérico dela, mas ela sempre falou que não era ela que escrevia, né? Que ela recebia essas informações né, de um ser que vinha e passava para ela toda, de um mestre, né? O mestre se eu não me engano, da Irmandade da Luz, que recebia e passava para ela todas essas informações, aí ela começou a fazer esse livro e outros livros também relativos ao esoterismo. Ela também tem outras obras que não têm relação com o esoterismo, mas as que têm, tem muita relação com o Kybalion, né? Muita relação, e é muito interessante as pontes que existem entre essa autora e o próprio Kybalion. Então, é um livro, esse A Luz no Caminho. Esse livro que nós estamos estudando hoje, falando sobre ele foi publicado em Portugal e no Brasil, né? Então, é interessante a análise acho que é o editor que fala, né? Não sei, ele que fez não digo a tradução, mas ele que fez a publicação, né? E aí ele faz algumas observações sobre a questão sobre Mabel Collins, né? Que é o Carlos Cardoso Avellini, nesse livro que nós estamos estudando. Mas o objetivo principal, na verdade, é o próprio texto, é a própria obra de Mabel Collins, que é A Luz no Caminho. Estamos estudando este livro, que como diriam, ele é um livro mais fácil, né, do Oriente para o Ocidente, né? Ele veio mais fácil do que a própria Voz no Silêncio, que A Voz no Silêncio, feito por Helena Petrova Blavatsky, é um livro um pouquinho mais complexo, né, considerando que ela já estava num nível mais avançado no esoterismo, e já a Mabel Collins ela faz tipo uma ponte, né, para o Oriente e Ocidente dessas obras esotéricas. E esse livro é quase como se fosse uma ponte para isso, mas como foi dito, ainda assim ele é bem complexo é, nas ideias apresentadas. A minha visão, né, o Max vai apresentar o trabalho dele hoje, é que ele é um livro atemporal, é um livro para algumas vidas, né? Mas tudo que nós aprendemos, né, nessa vida, com certeza a gente carrega esse conhecimento para as próximas. Então,
Hoje nós temos a presença aqui dos nossos irmãos, o Max, que vai apresentar, o irmão Gledson, o irmão Rafael, o Gustavo, Eduardo, D'Angelo, nosso escudeiro, irmão Sidney, e o nosso grande irmão Rui Lourenço, que é uma grande honra estar presente com a gente. Vou passar a palavra para o irmão Max, se ele quiser falar um pouco sobre a obra antes de começar, ou se ele já quiser iniciar o seu capítulo, né, sobre a sua apresentação, também fique à vontade, irmão. Está com a palavra, irmão Max. Obrigado, irmão Jorge, nosso comendador. Já deu uma introdução, né, do contexto todo do que esse livro fala. Realmente é uma leitura que eu pelo menos não estou acostumado, então uma leitura que eu tive que ler, reler, reler. E é um livro, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que é um livro de paradoxos, como o autor fala, como alguns comentaristas sobre palestras falam que realmente é um livro de paradoxos. Então, o entendimento com o nosso intelecto ele é mais difícil, né? Parece, segundo o Eduardo Haver, né, que é um cara que eu vi uma palestra sobre o livro também, traçando um paralelo, ele disse que é um livro que a gente não deve ler com o intelecto, sim com o coração. E mesmo assim ele se torna difícil assimilação, né? O comendador falou que ele é um livro para se ler em várias encarnações, e realmente, né? A gente precisa ter várias vidas e várias passagens para a gente sempre repetir essa leitura, porque ela é muito atemporal. Eu vou começar, né, a minha apresentação, né, ou a revelação, como o irmão comendador gosta de colocar, né, e vou tentar compartilhar com vocês as minhas humildes impressões que eu tive a partir da leitura que eu fiz do livro e a partir do entendimento que eu tive desse capítulo 4, né, que são os comentários 2, que é baseado em uma frase que ele disseca essa frase, né, e outros assuntos também que estão em outras partes do livro. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui, gente, que vocês me avisem. Jorge, eu preciso que você me autorize a compartilhar tela ali. Tá ok, tá liberado. Já deu, fechou. Okay. Vou girar aqui, gente, para ficar melhor para todos visualizar. Vocês estão vendo a página inicial? Está aparecendo para vocês? Está aparecendo a Luz no Caminho, Mabel Collins, Cavalaria Espiritual de Enoque. Perfeito, perfeito. Então, é aí mesmo que nós vamos. Antes de começar, eu gosto sempre quando o irmão Jorge ele sempre coloca aquele poema do inglês Edward Carpenter, que ele fala sobre o fogo, né? O fogo que está dentro da caverna, né? Eu vou falar um pouquinho desse poema, né? Que eu vou falar rapidamente ele, um poema muito curto, né? Não deixeis que acabe essa divina chama, essa bonita chama, essa divina chama que fica de século em século dentro dessa escura caverna, protegida por puros ministros do amor, né? Não deixeis que se acabe essa divina chama, né? Eu gosto desse poema porque traçando uma, né, com a devida proporção, nós estamos aqui para isso, para que humildemente, com consistência semanal e com frequência e com estudo, a gente não deixe que essa chama do conhecimento apague entre nós. Então, cada um, ombro a ombro, como nós falamos na comendadoria, um ajudando o outro, a gente está aqui para ajudar, para fazer com que a nossa evolução espiritual, através desse conhecimento, não seja apagado. Então, eu gosto muito desse trecho, desse poema, e sempre quando eu começo, eu gosto de repetir ele, como o irmão Jorge também sempre gosta de colocar no início das apresentações. Bom, eu fiquei encarregado, né, de falar um pouquinho sobre esse capítulo 4, onde o irmão Jorge colocou numa introdução muito objetiva ali do que é, né,
que o livro comenta nas primeiras 21 regras, depois as próximas 21 regras esotéricas e exotéricas no início, depois as esotéricas, e depois ele traça um comentário, né, à luz de outro autor, sobre a continuidade, né, e eu fiquei com essa frase: antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido a sua sensibilidade. É uma frase que, quando a gente a ouve ou a lê pela primeira vez, realmente, quando eu a li pela primeira vez, eu não entendi absolutamente nada, e hoje eu confesso para vocês que eu entendo um pouco dela, mas vou expor para vocês o que eu entendi dessa frase, não agora, mas mais adiante na apresentação. Mas o fato é o seguinte, que essa frase está muito relacionada com o que o autor fala sobre consciência astral, ou auto-iluminar, né? E a gente vai entender um pouquinho, vou passar um pouquinho sobre essa lei vital. Essa consciência astral, fala-se no capítulo 4 que ela está muito relacionada às 4 primeiras regras, né? São as 4 primeiras regras básicas que fala lá no início do livro, né? Mata a ambição, mata o desejo de viver, mata o desejo de conforto, trabalha como os que são ambiciosos, e assim vai adiante, né? Como o autor fala bem aqui no início, né, é apenas na consciência astral que as regras que se seguem a essas 4 recomendações iniciais possuem um significado dinâmico. Quando alguém obtém o uso dos sentidos astrais, é natural que passe a usá-los, e as regras posteriores são apenas orientações para o seu uso. Quando o autor afirma, ele quer dizer que, naturalmente, que as 4 primeiras regras são as que têm importância e interesse para quem as lê em uma página. Quando elas são gravadas no coração, como nós falamos antes, que ela não precisa ser gravada e não deve ser gravada no intelecto, mas sim no coração, e na vida do ser humano, as regras posteriores se transformam inevitavelmente em afirmativas metafísicas, que não são apenas interessantes ou extraordinárias, mas fatos concretos da vida a serem captados e também a serem vivenciados. Bom, ainda falando sobre a consciência astral, o auto-iluminada, a gente tem um exemplo e uma frase que me tocou muito, né, nessa parte do livro, né? Que é a seguinte frase: o homem só consegue escolher entre virtude e vício quando já é homem. Quando eu li essa frase, na hora eu lembrei do livro, do filme que nós havíamos assistido há uns meses atrás, A Roda de Sansara. No filme A Roda de Sansara, basta relembrarmos que ele conta a história de um futuro monge, né? Que ele é preparado para aquilo, e ele chega a um determinado momento que ele começa a ficar muito curioso das coisas da matéria. Então ele se envolve com uma moça, ele vai para o mundo da matéria, ele vivencia tudo da matéria, e depois, no final, ele retorna à fase espiritual, né, ao convento, enfim, aquela busca espiritual. E quando eu li essa frase, eu percebi o poder dela. O homem só consegue escolher entre a virtude e o vício quando já é homem. Ele precisa experimentar, né, no caso, fazendo comparativo com o fio. E aí o autor segue falando e exemplificando isso, né? Um bebê e um animal não pode fazer tal escolha, essa escolha. O mesmo ocorre com o discípulo. Ele deve primeiro tornar-se um discípulo, antes mesmo de ver os 2 caminhos e escolher entre eles. A palavra discípulo traz isso. É quem está preparado para receber conhecimento. Esse é o conceito real da palavra discípulo, né? É quem está preparado. E aí eu lembro daquela frase também de um livro que é muito parecido com esse, na forma de escrita, no conteúdo e no contexto, que é o Caibalo, que ele fala que tem um trecho do livro que me marcou muito, que fala a seguinte frase: os lábios da sabedoria se fecham diante dos ouvidos da ignorância. Então, e esse livro fala muito em estar preparado nessa parte, né? Então, foi algo que me tocou muito. E aí a gente relembra uma frase que é atribuída a Sócrates,
quando perguntam a ele algo do tipo, ele responde assim: minha mãe era uma brilhante parteira, entretanto, eu nunca a vi dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. É um exemplo, né, muito simples, mas que nos traz uma reflexão, que nós devemos estar preparados. Minha mãe não era uma brilhante parteira, mas ela não pode dar à luz a uma mulher que não esteja grávida, ou seja, alguém que não esteja preparado não consegue receber o conhecimento. E aí nos deparamos com o caminho, né? O caminho que ele sempre, através de várias conversas que nós tivemos, inclusive no início do livro e antes dele, que o caminho nosso ele é individual. Nenhum mestre verdadeiro, seja ele um adepto que domina o poder, o amor ou o caminho da escuridão, pode afetar o ser humano enquanto essas 4 regras não forem compreendidas e vivenciadas. Então, eu falo o seguinte, o autor do comentário diz que antes de nós buscarmos um mestre, nós precisamos compreender essas 4 primeiras regras, que elas são a base. Talvez sejam as regras mais importantes do livro, como está escrito aqui nos comentários. E somente depois de compreendermos com exatidão o sentido de cada regra dessas primeiras, é que aí sim poderemos andar acompanhado no suporte de um mestre, né? E aí segue dissertando ele, né? A voz dos mestres está sempre no mundo, mas ela só pode ser escutada por aqueles cujos ouvidos já não recebem os sons que afetam a vida pessoal. O riso já não torna o coração leve, a raiva já não o domina mais, e as palavras ternas já não funcionam como um bálsamo. Olha o nível de abstração dessa alma, que todos os ruídos externos não o afetam mais. Aí nós adentramos, queridos irmãos, na fé. Mas é uma fé um pouco diferente que o livro aborda daquela fé das virtudes templárias, que não é coincidência, né, eu estar falando sobre fé agora, e no capítulo tem um trecho que fala sobre isso, e eu apresentei o tema fé quando nós trabalhamos as 7 virtudes templárias. A fé, nesse caso aqui, não é bem a fé que nós dissertamos como virtude do cavaleiro templário. A fé é através da fé todas as coisas são possíveis, né? E aí o autor explica um pouquinho melhor. Os céticos riem da fé e se orgulham da ausência dela em suas mentes. A verdade é que a fé é uma grande engrenagem, uma energia enorme, que na verdade pode realizar tudo. Aí voltando, fé não se trata da fé, entre aspas, como o autor ou o comentário coloca aqui, a fé cega, mas de uma confiança que resulta no conhecimento real e no bom senso. Observem essas 2 palavras, o conhecimento real e o bom senso. A fé, na minha leitura aqui no livro, ela só é atribuída ao ser humano que está na matéria. Quando o ser humano passa para um outro plano, ele não precisa mais de fé, porque ele já atingiu um grau de elevação espiritual. E no próximo slide a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Exatamente aqui, né? A fé, no caso, é um compromisso ou aliança entre a parte divina do homem, que é o homem espírito, e o homem com o seu eu inferior, que seria o homem da matéria. Então, a fé é a combinação dessas duas partes que complementam o homem, né? A fé divina, a parte divina do homem, que é o homem espírito, e o seu eu inferior. Através do bom senso e através do entendimento, o homem consegue elevar-se espiritualmente através da fé. Lembra muito o Caibalion também, novamente, a gente não é inevitável que não volte a lembrar das palavras escritas no Caibalion, né? E o autor segue falando: o uso dessa engrenagem é indispensável para obter o conhecimento intuitivo, desenvolvermos a nossa intuição. Mas para isso a gente precisa da combinação da parte divina do homem com o seu eu inferior.
Porque se um homem não acreditar que tal conhecimento existe dentro de si mesmo, como poderá resgatá-lo e usá-lo? Sem fé ou confiança, ele fica mais indefeso que um pedaço de madeira abandonado às marés do oceano. Assim como a madeira é atirada para cá e para lá, o homem pode ser jogado pelos acasos do destino, sem fé. E aí nós voltamos na frase inicial. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Nos comentários, o autor coloca um exemplo que eu achei fantástico para a gente tentar entender e entrar um pouquinho nessa frase que a princípio ela parece tão complexa e ela é complexa, né? Preste atenção nela. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Eu coloquei aqui, entre aspas, os ruídos do cotidiano. E o autor fala um exemplo que eu achei magnífico. Para deixar mais claro o que digo, devo usar uma imagem simbólica. Ele usou alegorias, e eu vou explicar quais são elas. Quero que penses num autor com os seus escritos, um pintor com suas telas. Presta atenção, um pintor com suas telas. Um compositor escutando suas melodias que surgem em sua imaginação. Pintor ouvindo, escutando suas melodias e um pintor vendo as suas telas. Supõe que qualquer um desses trabalhadores passa seus dias junto a uma grande janela e olhando uma rua movimentada. A força da animação da vida interromperia tanto a visão como a audição. É óbvio, né? O pintor ele está concentrado na sua tela, mas vendo, com o sentido da visão, aquele movimento todo de imagens na rua e movimento. O compositor está concentrado ouvindo os sons das melodias, mas sem concentração absoluta, porque ele também estaria ouvindo os ruídos vindo da rua. Né? A força da animação da vida interromperia tanto a visão como a audição, e para ele o grande tráfico da cidade seria apenas uma cena passageira. Mas um homem cuja mente está vazia, presta atenção, e cujo dia não tem objetivo, sentado àquela mesma janela, observa os que passam e percebe os rostos que o agradam ou interessam. Mesmo ocorre na relação da mente com a verdade eterna. Se a mente já não transmite à alma as suas flutuações, o seu conhecimento parcial e a sua informação pouco confiável, então, no lugar interno de paz encontrado, quando foi aprendida a primeira regra. A primeira regra, ela é a regra não numerada de uso do caminho é: antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. É o que nós acabamos de falar. Imaginem, agora vem a cereja do bolo. Imagina essa pintora tão concentrada na sua obra que ela, mesmo olhando na janela, ela não se deixa perder o seu foco pelo movimento, ou seja, mesmo que ela enxergue, que ela veja o movimento, ela não perde o foco da sua pintura. Vamos para o compositor. Ele ouvindo as suas composições de acordo com a sua criatividade, ele está tão preso naquilo, tão focado, que ele não se deixa distrair pelos ruídos e os barulhos da rua. Né? Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Pesado, né? Aí, gente, a gente fala sobre consciência, coragem e sensibilidade. Né? Tem um termo que o autor fala que nos deixa até, né, perplexos quando ele fala da perda da sensibilidade. Né? Quando a solidão do silêncio ela é alcançada, a alma tem uma grande fome, um desejo muito intenso e apaixonado de alguma forma de sensação sobre a qual possa descansar a alma. Essa ânsia é suficientemente forte para que uma sensação dolorosa passe a ser tão bem-vinda quanto uma sensação agradável.
Quando a consciência, olha, nós falamos em consciência, disso é obtida, quando ele tem esse entendimento, ao captá-la e manter-la firmemente consigo, o homem que possui a coragem de destruir de imediato a sensibilidade. Quando o ouvido já não discrimina entre o que é agradável e o que é doloroso, ele já não é afetado pelas vozes dos outros, então é possível e seguro abrir as portas da alma. Lembra do exemplo anterior também? A visão é o primeiro esforço e o mais fácil, porque é obtido, em parte, através do esforço intelectual. Como se sabe, o intelecto pode vencer o coração na vida comum. Portanto, este passo preliminar ainda está no domínio da matéria. Mas o segundo passo não permite que haja esta ajuda em qualquer outro auxílio no mundo material. Naturalmente, quando o autor fala nessa ajuda material, ele se refere à ação do cérebro e das emoções, ou da alma humana, a fazer com que os ouvidos ouçam apenas o silêncio eterno. O ser que nós chamamos de humano se torna algo que já não é mais humano. Estão entendendo, né, gente? Por que nós chamamos de livro de paradoxos? Para obter o silêncio necessário ao discípulo, aquele que está preparado para aprender, é preciso deixar de lado o coração, as emoções, o cérebro e as suas racionalizações. Essa imagem aqui, ela tem muito da frase que está embaixo, né? Cada indivíduo deve dar um grande salto por si mesmo e sem a ajuda, né? Isso é repetitivo até nós estarmos colocando de novo, porque invariavelmente nós comentamos muito sobre isso. Eu já ouvi de vários irmãos parafraseando alguns trechos de alguns livros, falando que cada indivíduo deve dar o grande salto por si mesmo e sem ajuda. Mas a gente ouve falar naquele salto quântico, né? A gente tem um salto, um salto de conhecimento em busca do aprimoramento espiritual. E quando a gente fala isso, é impossível não ler essa parte do livro. Cada indivíduo deve dar um grande salto por si mesmo e sem ajuda, né? No entanto, já é um ponto de apoio saber que outros percorreram este caminho, né? Quando a gente dá um salto, a gente busca a evolução, ela é desconfortável, mas a gente tem que ter um entendimento que muitos outros irmãos, nessa e outras vidas, já passaram por esse mesmo caminho, já percorreram, já trilharam esse caminho, já passaram também por esse ou outros obstáculos, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Dificilmente alguém passa adiante sem amargas reclamações. Se a mente pudesse compreender antecipadamente que o silêncio deve ser completo, esta reclamação não surgiria criando um obstáculo nesse caminho. E aí, né, essa frase, né, para quem esteve em Carangola vai lembrar, né, essa frase, a gente nos traz muitas reflexões, né? Tanto que eu coloquei ele embaixo, no nome Domini, no nome Domini, toda a glória. Né? Ficas então sozinho. Né? O fato de você não estar acompanhado, né? Até o autor coloca aqui, ele não pode ajudar-te. Não porque ele não tenha perdido o poder que possui, mas porque tu invocaste o teu maior inimigo. Tá vendo o espelho? E o teu grande inimigo és tu mesmo. Se fores capaz de enfrentar a tua própria alma na escuridão e no silêncio, vencerás o eu físico ou animal, o eu que vive apenas nas sensações. E aí, meus irmãos, encaminhando agora para a parte final da apresentação, eu sei que é complexo, né? Se vocês repararem bem na luz que está ali, eu coloquei uma figura que nós templários vamos conhecer lá, né? Bem na luz ali, se vocês conseguem perceber.
A pressão sobre a parte divina do homem reage sobre a parte animal. Quando a alma silenciosa acorda, né, a gente colocou abrir as portas da alma, ela faz com que a vida comum do homem fique mais cheia de propósito, mais vital, mais real e mais responsável. O mesmo ocorre com o coração. Quando o coração não deseja mais coisa alguma para si, ele é convidado a doar generosamente. Olha só o livro do paradoxo, livro de paradoxos, né? Quando parece que o nosso coração não deseja mais acalento para a gente, não deseja mais nada para ele, é que ele começa a se abrir para ser mais generoso. Para tudo que ele começar a desenvolver, ele ofertar ao universo, né? O autor fala até num trecho do livro o quão belo que é aquela plantinha quando está nascendo. Ela não está nascendo para a beleza própria ou para o engrandecimento dela. Ela está nascendo para a natureza toda, né? Para a abelha ir lá, sugar o néctar dela, para os pássaros virem, colocarem pólen, enfim. Né? Ela está ali para o universo. Né? E quando a gente começa a entender isso, né, o mesmo ocorre com o coração. Quando o coração não deseja mais alguma coisa para si, ele é convidado a doar generosamente. Luz do Caminho foi escrito como um livro de paradoxos, né? Como a gente estava falando. Com razão. Como poderia ser outra coisa se ele lida com a verdadeira experiência pessoal do discípulo? Né? A experiência pessoal do discípulo, e o discípulo, voltando ao termo anterior, é aquele que está preparado a receber o conhecimento. Né? Adquirir os sentidos astrais da visão e da audição, ou seja, em outras palavras, obter a percepção e abrir as portas da alma, é uma tarefa gigantesca, o que o Comendador falou lá no início, que pode exigir o sacrifício de muitas encarnações. No entanto, né, quando a vontade desenvolveu sua força, o milagre inteiro pode ser realizado em apenas 1 segundo de tempo cronológico. Assim, o discípulo deixa de ser escravo no tempo, ele se sobressai ao tempo, né? E aí nós voltamos àquela frase. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido a sua sensibilidade. Lembra lá do exemplo da escritora, né? E da pintora e do compositor? Antes que o compositor se distraia com os ruídos do externo ou do exterior, com todos aqueles ruídos do mundo, ele deve estar aberto a ouvir a sua canção da alma. Né? Antes que a escritora possa se distrair com os fatos externos, a sua pintura, ela deve estar preparada para enxergar o portal da alma. Né? Essa simplesmente foi o entendimento que eu tive dessa parte tão, mas tão complexa, né, do livro. Então, fica essa reflexão dessa última frase, que é a frase inicial que está no livro, e foi esse o entendimento que eu tive, né, as minhas observações que eu tive a partir desse livro tão complexo. Então, a partir de agora, deixo com vocês e abro para a gente começar a falar sobre essas impressões. Gostaria de ouvir as opiniões acerca desse conteúdo dos irmãos. Vou ficar muito feliz de aprender com vocês um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meu Max. Opa, isso. Parabéns aí pela apresentação, né? Como sempre, primorosa. Como foi dito, né? Realmente algo exige muita abstração para a compreensão do tema, mas esse primeiro vislumbre dessas questões são importantes para a gente trilhar esse caminho, né? Então, antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas, né? Decifrar realmente é a tarefa do templário, né? Sempre foi decifrar
decifrar códigos, decifrar que está além da visão simples, né? Do o que está no oculto. Essa é a missão do Templário. Parabéns, Max. Eu vou comentar mais algumas questões aqui, mas eu já vou passar a palavra. Eu vou passar a palavra para o irmão Gledson. O irmão Gledson, se quiser comentar a apresentação do Max, está com a palavra. Meu irmão, parabéns mesmo. Como foi falado, né, é um livro difícil e você começou a falar, né, entre a virtude e o vício, né? E olha que incrível, tu citou o filme Visto, e olha o que a gente estava falando, né? Estava antes da reunião que o irmão Rui, o comendador, falou sobre como está a humanidade, como está o ser humano hoje, né? Se ele usasse toda essa vontade para a ambição da matéria, para outro lado, para esse lado que a gente está fazendo, né? Esse lado de estudo, esse lado da sabedoria, da busca, né? Estou usando da maneira errada, né? Na minha opinião, acho que isso fala mais ou menos sobre isso, né? Pois quando falou também do salto, né? O que a gente está falando bastante, né? O salto que a gente dá, tudo que a gente lê, tipo o livro, o meu entendimento, um pouquinho que eu entendi, um pouco, pequeno salto que eu estou dando, isso eu aprendo um pouquinho desse livro, vou botar em prática. É muito difícil no dia a dia tu botar em prática tudo que tu quer fazer, né? Tudo que tu aprende, tu se, como é que eu vou botar, dia a dia tu tens as tuas, às vezes pessoas contra, né? Tu contra muito desafio, né? Muitos obstáculos no dia a dia, né? Mas a gente está aí para buscar isso, né? E outra coisa que me chamou bem a atenção, que acho que depois de um tempo que eu levei, né, para entender, quando tu botou do teu maior inimigo, né? Quando a gente realmente entende isso, parece ser uma coisa tão simples, né? Te olhar no espelho e o teu maior inimigo, né? Mas quando tu entender isso realmente, é muito forte. Acho que era isso aí. Parabéns mesmo. Bela apresentação e olha, assim como todo mundo faz a apresentação, clareia bastante, e acho que isso que é o bom, né? Porque tu só lê o livro, teu entendimento é complicado. Já é um livro difícil. Tu lê e ficar aquilo só em conversas, às vezes com um ou com o outro, te clareia também, mas fazer uma apresentação como nós estamos fazendo, isso que a gente aprende mais ainda, né? Facilita muito nessa nossa busca, né? Parabéns e obrigado aí por tudo. Obrigado, irmão. Tá joia. Passar a palavra para o irmão Eduardo. Eduardo, quiser comentar ali a apresentação do irmão Max? Max, você para mim é um cara surpreendente, sabe? É um dos caras que eu admiro aí, porque você não só estuda, mas você é um cara que sabe transmitir, sabe falar. E uma das coisas que eu mais admiro em você é quando você coloca os seus comentários, alguém está falando alguma coisa, você já puxa um autor. Então, assim, só antes de começar, queria te externalizar essa admiração que eu tenho por ti, tá? E isso desde o começo, sabe? Então, desde que eu te conheci. Parabéns mesmo, assim, que esse é um cara que eu admiro mesmo, assim. Acho que é um cara com potencial fora de série. Não só dentro dos estudos, mas enquanto pessoa. Então, só queria externalizar essa admiração que eu tenho por ti aqui. Já falei outras vezes, mas queria ressaltar. A apresentação foi brilhante, né? E me fez lembrar vários momentos, inclusive, da minha vida, da minha trajetória, né? Onde eu segui um caminho aí que eu comecei pelo catolicismo, minha família é católica, eu fui ateu, voltei a acreditar por uma série de coisas que aconteceram na minha vida. Um caminho sem volta, a gente a partir do momento que você vê, que você escuta, que você sente, não tem como você querer voltar atrás e dizer que nada existe, né?
Então, passei pelo budismo e me lembrou, passei pelo budismo tibetano, pelo zen budismo, até me reencontrar no cristianismo, né? E consegui entender várias coisas, né? E me lembrou muito da questão do zen budismo, tá? No zen budismo, a gente fazia o quê? O zazen, né? E eu lembro uma vez de um mestre budista dizer assim, o meu mestre budista dizer assim, olha, se você está lendo os sutras budistas, né? E você está lendo Buda, bebendo de Buda, e o Buda está atrapalhando o teu zazen, que é o sentar e meditar, né? Mata Buda, porque é mais importante você sentar e meditar, né? Que é alguma coisa que as pessoas entendem errado, sentar e meditar, né? É mais importante você sentar e meditar do que você ficar dentro do estudo, né, dos sutras, e de repente você se apega tanto àquilo que você não consegue fazer o teu zazen. E o que que é o zazen? O que que é o meditar? A ausência de pensamento. Que a gente tem uma mania de pensar, né, aqui principalmente no Ocidente, de que meditar é pensar. Ah, eu vou meditar sobre algo, eu vou pensar sobre algo. Não, é a ausência do pensamento. Você está aqui agora. E isso me veio porque ali, quando a gente coloca, né, antes que você possa ouvir, né, você deve ter perdido a sensibilidade, né, e a mesma questão ali que a gente coloca do enxergar, ele me traz justamente a isso, porque eu cheguei no momento em que eu estou lendo 2 livros, tá? Lloyd F. Hopkins, né? Que ele fala justamente dessa questão do olhar, né? Na verdade, você fazer uma série de técnicas para desenvolver o quê? Enxergar, mas para você enxergar sem os olhos, tá? Então você venda os olhos e conseguir enxergar sem usar os olhos. E também o Sim McNamara também, ele escreve também sobre você movimentar objetos sem você usando, né, você entender que você faz parte, tudo é energia e que você movimenta, né? Estou fazendo uns estudos, vou tentar mostrar aqui, tá? Que é justamente tentar mover. Deixa eu ver se eu consigo inverter a câmera aqui, eu acho que não vou conseguir. Mas, assim, mover uma folha, não sei se vocês conseguem ver ali, não sei se vai conseguir ver, mas a gente coloca um domo de vidro e uma folha, né, dentro desse domo de vidro apoiada numa agulha. E você tem que movimentar isso, sem tocar, sem nada. E eu comecei a descobrir que para você, se você quer movimentar, você não consegue. Como é que você consegue movimentar? Quando você não quer movimentar, quando você está aqui agora. Quando você faz força para que o papel se movimente, ele não se movimenta. Agora, quando você entende que você e o papel são energia, que vocês são a mesma coisa, e querendo mexer o papel para um lado ou para o outro, ele vai mover para onde ele for se mover. A coisa acontece. Então é justamente isso, o sentir, né? Você perder a questão do sentir segurando, do tato, e você começar a sentir energeticamente, você começar a enxergar sem utilizar os teus olhos. Então, um aprofundamento desse estudo. E eu acho que essa parte do livro vem justamente dentro disso, sabe? A gente e a gente está fazendo isso também quando a gente está dentro desse estudo do livro. A gente está enxergando coisas no livro, você está lendo, mas aquilo vai muito além do que você está lendo. Então, eu acho que assim é esse o caminho. Assim, eu acho que é isso que ele quer dizer na questão do escutar, do ver. Quando a gente começa a se desapegar dessa parte da matéria, a gente começa a entender que tudo é energia e que as coisas fluem. Então, pô, achei fantástico. Você me fez pensar bastante e, assim, eu só tenho admiração por ti, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, irmão. A admiração é maior ainda minha para contigo, Edu, e eu acho que agora você tem um tema para apresentar para a gente, que eu já fiquei curioso para saber mais desse livro que você está lendo, aí você vai apresentar para a gente, eu acho.
Tá jóia, é isso aí, boa. Pode deixar. Já vamos botar o Eduardo já É, na função. Muito boa as tuas considerações, Eduardo, relativo a essa, o entendimento de que tudo é feito de energia, né? Inclusive o éter, né? O que está entre essa separatividade, que lá nas regras dessas 21 degraus da segunda, né? Da segunda etapa desse livro, fala sobre a separatividade, né? Que o ser humano, ele enxerga tudo separado. Ele não enxerga as coisas como unificadas. E quando ele vai para o outro plano, ele começa a observar e quando ele encontra as sombras, ele vai para as sombras, porque na sombra ele consegue identificar que existe algo separado, né? A luz e a sombra. E aí onde ele começa a se perder. Então, quando ele já vai para esse outro plano, entendendo que tudo está unificado, então toda essa grandiosidade e se apresentar diante dele, ali está o caminho, não nessa separatividade que é comum na matéria, né? Hoje nós vemos tudo separado. Nossos sentidos fazem com que a gente enxergue tudo separado. E talvez esse seja um dos grandes obstáculos para que a gente consiga nos elevar espiritualmente estando aqui na matéria, né? Porque nós somos condicionados a isso, e é uma grande dificuldade, né? E aí, falando ali sobre o tema, né, do Max, né? Antes que o ouvido possa ouvir. O que o ouvido quer ouvir, né? Antes que o ouvido possa ouvir. Ouvir o quê? Né? Qual é o som que ele quer ouvir? Né? Então, antes que ele possa ouvir, ele deve ter perdido a sensibilidade. Essa sensibilidade da separatividade do mundo físico, do mundo da matéria. Então, esse livro ele trata muito da questão do homem astral, né? Desse homem já com o pé no outro plano. Então, esse livro ele dá um indicativo para que a gente consiga nos prepararmos, né, para ser um homem astral, né? Então, todos essas dicas que ele fala, né, antes que você possa ouvir o quê? O som. Qual é o som? É a vibração de Deus, a energia suprema. Para que você possa escutar essa energia suprema, né, você tem que ter perdido essa sensibilidade. Mas o que é essa sensibilidade? Essa sensibilidade da matéria, essa sensibilidade do mundo do homem físico. Então é esse pé no mundo do homem, esse pé do homem já no homem astral, é que é essa luz no caminho. Esse trabalho que nós temos que prepararmos a alma para que a gente consiga entender o que é o homem astral, né? Então tem com as tuas observações acabei puxando essa luz, né, que me apareceu agora. Eduardo, e Max, eu vou passar a palavra agora para o Gustavo, né, porque o Gustavo, com essas questões de metafísica, ele manja bem, e eu vi que ele ficou bem empolgado com as tuas observações ali, eu vou passar a palavra para ele. Gustavo, toca a palavra aí. Me botou no compromisso agora, Jorge. Primeiro de tudo, parabéns, Max, pela brilhante apresentação. Eu acho que tu conseguiu realmente interpretar e fazer uma brilhante análise do que realmente o livro quer passar, né? E o que se fala sobre a audição. Segundo, eu só queria colocar para Eduardo, legal esse exercício, e queria dizer que eu já li sobre um exercício similar, que o que é que se faz? Se passa margarina numa agulha de metal e se coloca ela dentro de um copo de água, e aí ela fica boiando, e a gente faz esse exercício de tentar ficar mexendo a agulha com o pensamento. Isso é muito interessante, tá? Eu acho isso bem bacana. Eu acho que realmente valeria a pena tu contar para nós sobre esse livro, a gente botar no compromisso. Então, assim, eu queria só tentar aqui traçar um paralelo de tudo que foi dito, de tudo que a gente conversou, tudo que a gente conversou antes de iniciar a nossa reunião e o que a gente conversou depois dessa nossa reunião iniciada.
que foi o tentar traçar um paralelo do que é o desenvolvimento auditivo de uma criança, né? O desenvolvimento auditivo da criança, ele se forma antes do nascimento, ele se forma já em torno de cerca de 12 semanas antes da criança vir ao mundo, né? Então, acho que vai traçar um paralelo bem legal também, Marcos, do que tu falou e do que tu colocou, né? Que tua mãe era parteira, mas que ela não podia fazer o parto de quem não quisesse dar à luz, né? E fala também agora do nosso desenvolvimento, primeiro esotérico e depois exotérico, né? Então, vou ler aqui algumas colocações. O sistema auditivo ele já está completamente formado cerca de 12 semanas antes dos bebês virem ao mundo. Portanto, quando nasce, o bebê já é capaz de preferir ou preterir determinados barulhos e ruídos. Naturalmente, os pequenos preferem ouvir a voz materna, principalmente quando a fala é mansa, de cadência lenta e musicada. E aí eu só queria ler ligeirinho aqui algumas reflexões sobre o desenvolvimento auditivo que Ana Cláudia Vieira Cardoso escreve. Então ela coloca que o sistema auditivo humano ele é único e difere das outras espécies porque ele desenvolve a capacidade de receber, interpretar e reagir à linguagem de forma complexa. A nossa cóclea, que é o órgão receptor do ouvido, ele já está desenvolvido com 12 semanas. Porém, o nosso sistema nervoso, a interpretação dos sons, a preferência pelos sons, a distinção dos sons, das qualidades dos sons, e o desenvolvimento do nosso córtex cerebral, ele se desenvolve por pelo menos mais uma década depois do nascimento. E esse sistema nervoso, esse desenvolvimento, ele só ocorre se ele for estimulado. O que quer dizer? Se nós pegarmos uma criança que formou o seu ouvido, que escutou os seus pais falando sobre espiritualidade, que escutou as discussões sobre espiritualidade, porém, nós taparmos os ouvidos dessa criança, a partir do momento que ela nasce, ela não vai desenvolver o seu ouvido, não vai desenvolver a sua audição da forma correta. Então, períodos prolongados, e isso também serve para quê? Serve para nossa frequência aqui nas sessões, pela frequência, por manter a necessidade de manter os nossos estudos. Então, o que é que fala aqui? Períodos prolongados de privação sensorial, nesse período, nesse desenvolvimento posterior, nessas 10 décadas, nessa década toda posterior ao nascimento. Então, períodos prolongados de privação causam deficiências permanentes nas habilidades de processamento auditivo e atrasos na aquisição e percepção da fala. Então, a gente precisa manter um estímulo, a gente precisa manter uma frequência e a gente precisa manter os nossos ouvidos escutando coisas positivas, escutando coisas boas, e escutando, sim, e filtrando muito do que a gente escuta e do que nos é dito. O desenvolvimento e a maturação do sistema auditivo da criança, com audição normal, segue uma sequência de comportamentos que se iniciam ao nascimento, que é o que acontece também no nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento inclui as seguintes etapas: detecção, discriminação, localização, reconhecimento e compreensão auditiva. E para finalizar, eu queria dizer que nós somos produtos das nossas interpretações, ou seja, das interpretações dos nossos 5 sentidos. E a gente precisa, sim, de um auxílio inicial da voz de uma mãe ou de um pai para poder, sim, nos guiar nessa jornada. Obrigado.
Muito bem, doutor Gustavo. O homem é fera. Max, se quiser comentar alguma coisa, Max, fica à vontade, tá? Depois disso que o Gustavo falou, o que eu teria a audácia de comentar? Eu só tenho que dar os parabéns para o Gustavo, dele ter a perspicácia, como ele sempre tem, de encontrar sempre. O Gustavo é outside circle, né? Ele sempre encontra algo que está fora do radar, fora da curva para a gente. Tem que falar, é isso aí. Show de bola. Passar a palavra para o irmão Moisés, com a palavra. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Fica até difícil de comentar quando o Gustavo, ele tem, como o Max falou, ele impressiona em todos os sentidos. O que eu vejo dessa forma dentro desse estudo que a gente está fazendo? O Jorge falou, o Gustavo agora falou também, os sentidos. Na verdade, o livro ele vem com as 21 primeiras regras, mais 21, depois vem as 4 regras. As 4 regras estão ligadas aos sentidos, então cada um deles, olha, como eu vejo, tá, irmãos? Eu procuro aplicar isso em mim, é muito difícil, mas eu tento aplicar isso porque é onde você dá o salto. Quando você fala nos olhos, né, antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Os ouvidos, né, antes que os ouvidos possam ouvir, devem ter perdido sua sensibilidade. Na verdade, a janela é o externo, né? O pintor, o cantor, o músico, ele está ali no quarto dele. A janela está aberta. Ele está na mente dele. Então, quando ele abre a janela, ele está aberto para o mundo. Então, isso começa a interferir. Você começa a ter problemas, né? De ler, de ouvir, de desenhar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que isolar isso. Você tem que isolar dessa forma para você poder ver. Senão você não vai ver. Você não consegue ver porque você fica distraído. Ou então, da mesma forma, por mais que ele não entenda, né? Você está lá na janela e só tem interesse. Você está olhando as pessoas que têm o interesse. E a tua evolução, ela está relacionada novamente ao monge. Por que o monge vai para a montanha? Aí eu volto no monge, para ele poder trabalhar os sentidos dele, porque se ele fica aqui, como Sansara mostrou, né? O monge desce da montanha e aí todos esses sentidos ficam uma bagunça, tá? Depois o Gustavo pode arrematar, o comendador, dentro desse contexto, porque foi a minha maneira de ver os sentidos. Quando vocês começaram a falar, eu já não sabia mais nem o que dizer, porque é tudo muito sincronizado que vocês estão mostrando. Mas a gente volta ao monge novamente, né? Ao coração dele. O que acontece em relação ao coração? Quando você domina os teus sentidos, aí o teu coração aflora, o teu monge aparece. Senão ele não vai aparecer. Ele não consegue porque ele está brigando com o guerreiro dele. E você tem que dominar os sentidos para daí então poder enxergar, poder ouvir. E aí você vai ouvir o quê? Você vai ouvir o teu coração. Você tem que ter esse equilíbrio. Isso que o Max colocou, tá, Max? O teu trabalho fantástico, muito bem, um trabalho muito difícil de apresentar, todos eles, né, de todas as linhas, mas eu até anotei aqui, né, ó, os 21 leis, depois vem mais 21, depois vem as 4 regras e depois tem que arrematar. O que é o arrematar? É o karma, é a sansara, aí que é o difícil. Tem um monte de informações que eu gostaria de falar, mas o que me impressiona mais em relação a isso tudo, quando você consegue estar pintando, fazendo a tua tela na janela e tá todo aquele trânsito lá, você aflora em você o teu conhecimento. E aí vem a intuição. Como o Jorge falou num dos termos dele lá no início, e também está no livro, não sei se você vai lembrar, a intuição, ela é um braço de Deus, né? Aí a intuição, ela vem dentro de uma inspiração. O teu trabalho, Max, ficou realmente muito bom, ele é excelente, ficou muito bem explicado e o Gustavo arrematou. Não tem muito o que falar, tá? Só tentar passar assim o meu entendimento em relação a esse sentido. Quando você domina eles, você encontra o teu monge e aí você vai para a montanha sem estar lá. Por isso que eles vão para a montanha. A gente não entende muito, né? O monge se isola e vai para a montanha. Quando você puxou ali o Sansara,
é muito óbvio essa relação dos sentidos com a montanha. Você só domina eles quando você se isola. Aí vem o que o irmão Eduardo falou, né? Você tem que se aquietar. E a gente se aquietar nos dias de hoje é muito difícil. Mas essa busca que nós fizemos aqui, parabéns, Rodrigues, mais uma vez eu sempre parabenizo, mas realmente ajuda muita gente a entender muito, muito mesmo o que a gente está fazendo aqui. Parabéns, irmãos, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado por compartilhar esse conhecimento, Max. Realmente, tua apresentação é excepcional. Obrigado. Pode falar, Max. Obrigado, irmão Rafael. Eu acho que você colocou esse exemplo do monge, não tinha me vindo à cabeça, e realmente ele é um exemplo muito correto, de que ele sobe a montanha, né, para se isolar ou isolar os sentidos, né, e para que ele atinja essa evolução. De verdade que eu estou ansioso para ouvir o desfecho do livro pelo karma, o que você vai falar sobre o karma, porque eu acho que você vai arrebentar. Obrigado, irmão. Isso aí, tá? Vou passar a palavra agora para o irmão Ricardo. Opa, boa noite. Pessoal, desculpa só o atraso, cheguei um pouquinho atrasado aí no trabalho, mas queria dar parabéns para o Max. Ele está sendo muito fluido ali a apresentação dele, muito didático. É professor Max para nós, né? Então, parabéns mesmo, Max. E aí eu queria também dizer que, além da a gente aprender com a apresentação, a gente também aprende bastante com os comentários, né? Eu acho que a nossa comentadoria ela é rica nisso, né? Porque a gente aprende com quem está apresentando e depois os comentários também nos ajudam a pensar. E aí eu queria colocar uma situação que o Max colocou num dos slides sobre alma e espírito. Eu estava assistindo hoje, coincidência, assim, estava assistindo um vídeo da Lucelena, e ela estava falando um pouco sobre mito, fábula, né? Colocando a fábula como uma coisa mais simples para facilitar o entendimento do que o mito era na parte da Grécia. E ela comentou sobre a Branca de Neve, né? Que a parte da branca, né, tem um porquê ser branca, e ela comentou que o príncipe é o espírito e a Branca de Neve seria a alma adormecida, a hora que o espírito toca na alma, ela acorda, né? Então, achei bem interessante isso, né? A gente está falando sobre simplicidade, porque o livro ele tem palavras simples, mas ele tem muito de conhecimento, muito que a gente tem que pensar. E às vezes a gente pensa, né, em relação à Branca de Neve, a fábula, que é coisa de criança, mas ele tem um significado muito forte, como tem o livro, né? Falando sobre alma e espírito. Então, só queria colocar isso para ajudar ali no slide que o Max colocou. Parabéns, professor. Está ficando... a gente está aprendendo cada vez mais, estamos melhorando cada vez mais. Eu só queria agradecer e pedir desculpas pelo atraso. Tá joia, Ricardo. Muito boa a tua colocação ali da Branca de Neve, né? Muitas das histórias do Walt Disney, né, não são criados pelo Walt Disney, né? Muitas das histórias, Branca de Neve, a Bela e a Fera, várias histórias, né, são de autores, né, antigos que a Walt Disney pegou e refez, né, toda a história para comercializar. Então, às vezes são livros que realmente tinham essa... É possível fazer esse enquadramento numa questão mais iniciática, mais, né, esse pensamento mais filosófico, mas muito bom, bem colocado. Passar a palavra para o irmão D'Angelo. O irmão D'Angelo está aí, se está presente, quiser falar alguma coisa, irmão, está com a palavra. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Ouvindo, estamos. irmão. É assim, né? Me chamou a atenção algumas coisas. Por exemplo, sobre o espelho, né? Que a gente, às vezes, o nosso maior inimigo é nós mesmos, né? E realmente é nós mesmos.
A gente não consegue compreender as coisas que a gente mesmo faz, buscando um pouco de paz. A gente só tem um pouco de paz, nunca tem paz, a gente só tem guerra. E não conseguimos entender nós mesmos. E outra coisa que eu achei assim, interessante, parece que é para mim, né? Porque ultimamente eu não tenho paz. Mas não é só eu, é todo mundo, porque a gente está numa. Ah, o irmão Rui falou, né? Que a gente está numa. O mundo está mudado, muito constante, muita coisa que está acontecendo. E as pessoas não têm responsabilidade, né? Elas não procuram mais a palavra, ou até o consenso de Deus, né? Eles acham que tudo é besteira, os jovens não entendem as coisas que tem que passar de geração para geração, de pai para filho, sucessivamente. E tudo que eu estou aprendendo com vocês, eu estou tentando colocar em prática, mas é muito difícil. E é muita coisa complexa para a gente entender no início, né? Eu estou só no começo. E, Max, tua apresentação foi show de bola, cara. Muito legal. Valeu, rapaz. É isso aí. Obrigado, D'Angelo, pela participação aí nas reuniões. É isso aí mesmo. Cada apresentação, cada estudo, cada avanço que se faz é mais um tijolinho do nosso entendimento. Muitas coisas que às vezes o irmão apresenta, às vezes a gente não entende uma parte, entende outra, interpreta de uma maneira, o outro irmão interpreta de outra, mas é assim que a gente vai construindo essa consciência de situações ou de informações que às vezes não estão no nosso dia a dia, né? Colocar em prática, não colocar, o colocar em prática vai muito da gente poder estar sempre lembrando, né, dos objetivos de vida que cada um tem, né? Então, a gente sempre fala, né, que é sempre trazido nas nossas reuniões é o orai e vigiai. Ou seja, tem que estar sempre orando, sempre vigiando os passos da gente, sempre. Cada vez vamos dizer assim, o maligno ou as energias, né, ruins rondam a gente ou começam a querer nos testar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar. Você vai ver que com a oração as coisas as névoas vão se dissipar e a luz vai voltar a brilhar no coração da gente. Mas é sempre isso. Tem que estar sempre vigilante. Vou passar a palavra para o irmão Sidney. Sidney, está... Amém. Sim, irmão. Opa, tá com a palavra, irmão. Se quiser comentar alguma coisa, fica à disposição, tá? Só tentar abrir a câmera aqui. Então, primeiramente, cumprimentar o irmão Max aí, dizer que foi brilhante aí a continuidade, né? Já a passada eu participei de uma reunião e acho que estava falando do outro livro, né? Do Cabalhon, né? E o que me deixou assim, que eu tenho pensado nesses dias, como o chanceler Rui estava comentando antes do início, de como as pessoas, né? Elas estão diferentes. E no tópico 5 ali, o irmão acabou falando, né? Sobre o homem, né? Só consegue escolher entre a virtude e o vício quando já é homem. Então, eu pensei nessa frase e até lembrei da questão das virtudes dos cavaleiros, né? E quanto é difícil esse tempo que a gente está vivendo hoje. Eu até vi um versículo da Bíblia que dizia ali em Colossenses 3:23, tudo o que fizeres, faço de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, eu acho assim que essa jornada de fé que a gente hoje, né, com os irmãos aí, busca esse aprendizado, é uma grande superação do nosso maior inimigo, que somos nós mesmos, né, como eu disse. Então, é tão difícil nesse mundo, né, da forma que a gente tem visto hoje, pessoas se sobrepondo sobre pessoas, campanhas de ódio, a rede social virou um ringue de degradação, e até as pessoas que se diziam sábias ali, outras, elas estão perdendo a compostura, né? Não sei se isso mentalmente seria uma herança de quem passou pelo coronavírus, alguma coisa, tenha mexido com essas pessoas,
ou é o final dos tempos, porque a gente tem visto cada coisa, as pessoas aflorando, assim, sabe, buscando coisas e coisas, né? E até lembrei de uma frase que tinha visto há muito tempo, né, daquele senhor Albert Einstein lá, né, que ele dizia: não tente ser homem bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. Então é muito difícil, até nas pessoas que tentam e dizem ser homens de valores, a gente vê. E hoje as redes sociais estão mostrando essa caminhada, às vezes pessoas que a gente até admirava no passado, achava que eram pessoas temperadas, bem-sucedidas, às vezes até participantes de algumas ordens e outras coisas, as pessoas botando a cara aí na rede social, discriminando outras, pisando em outras. Eu não sei o que está acontecendo, né? Eu acho que a gente vive um tempo bem difícil e essa fala do irmão Max aí, ela reflete muito sobre isso, né? Traz a gente a pensar, né? Porque nós, cavaleiros, lá no tempo antigo, né? No tempo medieval, as pessoas admiravam. Os cavaleiros eram todos, né? Ninguém ligava para nada, eles só faziam tudo para Deus, né? E criaram aquela grande questão bancária que até hoje se tem, que até o irmão Siderni falou esses dias numa reunião, e eram, sabe, não precisavam demonstrar nada para ninguém, pisar nos outros, imaginar. Então a gente vive um tempo bem difícil. Eu não sei o futuro da religião, né? Então acho que até aos tempos isso passou, né? Como esse livro aí do tempo daquela senhora Helena Blavatsky lá era século XIX, né? Que ela viveu, acho que meados do século XIX. Eles viviam um tempo difícil também. Mas, porém, eles não tinham as redes sociais, não tinha internet. Eu acho que as coisas aconteciam de uma forma, talvez, menos brutal do que hoje, né? Naquele tempo poderia ser, colocava as pessoas na praça, já matavam ali mesmo, quem eles não concordavam, né? Mas hoje as pessoas entram num lixamento moral, onde vão se destruindo, sabe? Então, a gente vive um tempo de muita reflexão mesmo, irmão. E eu só tenho a agradecer aí, né, o professor aí, irmão Max, e muito obrigado. E essas são as minhas considerações aí do que eu pude entender ali. Tá Desculpa joia, se não foi Sidney. na linha de raciocínio, mas é o que eu pude tirar dali. Obrigado, irmãos. Tá joia, obrigado Obrigado. pela tua participação. Passar a palavra agora para o chanceler, irmão Rui. Irmão Rui está com a palavra. Muito boa noite a todos. Inicialmente, parabenizar o irmão Marcos pela brilhante apresentação. E como foi dito, né, um pouco contraditória, né, porque o livro tem dupla interpretação e eu a interpretei em alguns aspectos de maneira diferente. Então, vou tentar explicar aqui, não querendo, em hipótese alguma, ser hipócrita e muito menos mascarado, para não achar que eu sei de tudo e isso não é verdade. Mas falando em máscaras, inclusive, assim, pela primeira vez eu usei minha agenda e enchi a página inteira de temas de cada irmão, né? Então, vamos começar pelo irmão Sidney ou Sidney? Sidney Tilbos. Sidney. Sidney, né? Valeu. Isso. Então, vamos lá. Segundo os estudos que a minha esposa e eu estamos fazendo, né, já que nós entramos aí na era de Saint-Germain, que é a era de Aquário, as máscaras estão caindo. Se as máscaras estão caindo, todo mundo está mostrando aquilo que é, e não aquilo que supostamente seria, né? Ou seja, muita coisa não agrada, porque as pessoas estão demonstrando realmente o que são. Então, obviamente, para nós, atinge um determinado ponto que a gente acaba ficando meio receioso, né, com determinadas atitudes. Aí nós entramos, né, no vício da virtude, que encararemos como uma dualidade, e o livre-arbítrio, né? Ou seja, os pais, aqueles que estão interessados, ensinam aos seus filhos, né, de uma maneira de que eles sigam por uma linha reta. E lá na frente, se ele quer
fumar maconha, usar cocaína, beber, fumar outras coisas, é o livre-arbítrio dele, né? Mas ele tem que ter a direção. E aí que eu discordo um pouquinho do Marx, não do Marx, né? Mas sim da frase, né? Que cada indivíduo deve dar o grande salto. Vocês sabem da minha história e eu acho que a gente só dá salto quando a gente é impulsionado. Algum motivo você tem que ter para dar esse salto. Então, eu tive um motivo para dar o salto que eu dei. Se você for observar o nosso contexto, nós não estamos aqui se não fosse convite de um, convite do outro, convite de um para o outro, né? E aí eu já vou engatar nesse caminho, vou dar mais ou menos uma explicação de como eu analiso esse aspecto, né? Que seria a abertura do caminho, né? Então, qual seria a abertura do caminho? Eu vou exemplificar aqui. Uma rosa, ela é linda, perfeita quando ela abre o botão. Ela deu um salto. Ela saltou daquilo que ela era, um botão, para uma rosa desabrochada. Mas nós não podemos perder a essência de como ela chegou lá. Você tinha que ter uma terra, você tinha que ter um vaso, você tinha que colocar essa terra dentro do vaso, você tinha que colocar adubo, você tinha que pegar um pedacinho de uma roseira, colocar dentro da terra, você tinha que estar lá regando para que ela se desenvolvesse, para que ela se transformasse numa roseira e aí sim começasse a dar rosas. Ela não dá uma única rosa, ela dá rosas, que é o que nós estamos aqui. Ou seja, de um, nós nos multiplicamos. Então, o salto, ele pode ser individual e deve ser individual. Mas, se nós não estivéssemos aqui dialogando sobre isso, nós não estaríamos dando um salto coletivo individual. Então, a minha percepção sobre o salto seria esse. Como eu disse, não quero ser hipócrita e nem ter a razão total, é a minha interpretação. Sobre a questão do Eduardo falar sobre o budismo, eu também participei muito tempo, num templo aqui em Canelinha, do Rinpoche. Estive até lá no Rio Grande do Sul, participamos durante um bom tempo. E o budismo, ele te ensina a você ficar na sua própria bolha. Ou seja, a partir do momento que você está na sua bolha, é a mesma coisa, não sei se vocês lembram de um menino nos Estados Unidos, que ele não podia ter contato com o ar externo. Ele vivia dentro de uma bolha. Então, ele não era influenciado pela parte externa, mas nós o somos, né? Se nós tivermos a nossa bolha, nós conseguimos fazer o que a pintora estava fazendo e o que o músico fará. Da mesma maneira. Por quê? Porque você se isola, você entra numa introspecção, você fecha a tua bolha e tudo aquilo que é externo não te afeta. Mas isso é no momento que você está fazendo uma música ou no momento que você está pintando uma tela. Mas a partir do momento que você se desliga daquilo que você tem como foco, você vem para a humanidade. E aí você entra nas notícias, por rádio, por televisão, por jornal, né? Ou seja, a interferência externa começa a criar ruídos que abalam a tua bolha. E aí você precisa aprender com o tempo a separar esse momento seu com o momento externo, que foi aquele momento que ele mostrou dos dois homens, né? Um com a parte espiritual e com o outro com a parte material. Nós temos que ter o discernimento de saber exatamente aonde estamos e como devemos aplicar as duas partes. Depende de nós. Aí vamos entrar aqui numa coisa do movimento que o Eduardo falou ali a respeito de movimento de um papel. Isso é a quarta dimensão. Aí nós vamos entrar num outro parâmetro. E eu já iria um pouquinho mais, entraríamos na quinta dimensão, que é o teletransporte. Eu não precisar pegar um avião para ir para Portugal, fazer assim, como Star Trek,
faziam, né? Eles davam um estalo no dedo e se teleportavam para vários lugares. Então, essa é a quinta dimensão. Não sei se nós estaremos aqui com esse corpo para ver isso, mas a gente está bem pertinho da quarta dimensão, que é o movimento. Estamos bem próximos. Aí o Jorge falou das sombras, né? Que a gente sai daqui desse plano, vai para o outro plano e a gente vê essa separação do corpo e da sombra. Aí a gente volta àquele velho livro ó, do mito da caverna de Platão. Enquanto ele estava dentro da caverna, ele só via sombras, e aquilo para ele era a realidade. Quando eles conseguiram sair para fora e viram a luz, a realidade passou a ser outra, né? Então, o viver na sombra, né, dessa separação, é uma questão também de interpretação, né? E também do seu conhecimento. Aí tem a questão da filosofia quântica, né, e da física quântica, né, que está aí alinhado à quarta dimensão e à quinta dimensão. Existem inúmeros autores aí que a gente pode adentrar. E eu só gostaria de deixar para o Ricardo a questão do livro infantil. Vocês sabem que eu tive uma livraria durante 20 anos. Quando eu fazia a entrevista com um vendedor novo, eu dava para eles uma fábula, para ele ler. É um livro infantil. E, ao término da leitura, eu pedia para ele interpretar a fábula e me dar o que aquilo queria dizer. Poucos são as pessoas, ou poucas são as pessoas, que conseguem interpretar a Branca de Neve, a Bela e a Fera, ou qualquer outro livro infantil. Você pode pegar o livro e dar para uma pessoa e pede para ela ler em 5 minutos e pede para ela te retornar do que é a moral do livro. 80% a 90% das pessoas não conseguem interpretar. Se elas não conseguem interpretar, é por isso que os nossos filhos e netos estão do jeito que estão, infelizmente. Obrigado a todos pela oportunidade, mais uma vez. E é sempre, realmente sempre, um esclarecimento maduro de toda essa equipe fantástica que está aí trabalhando semanalmente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, irmão Rui. Para nós é muito gratificante ter a sua presença aqui, e você tem um conhecimento também, a tua experiência de vida aí também sempre traz luz para as nossas sombras, né? A gente também está nesse caminho de aprendizado e você já trilhou esse caminho já há bastante tempo, já está bem avançado nas dificuldades que a vida te trouxe, né? Te amadureceu a tua alma de uma maneira grandiosa, então as tuas ponderações são muito bem-vindas e nos ajudam bastante, tá? Tenha certeza disso. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o irmão Max. Irmão Max, fazer as tuas considerações, irmão Max, sobre os comentários, sobre, né, o dia de hoje. Tá com a palavra, irmão. Perfeito, obrigado, irmão Jorge. Terminando, né, e falando, sendo repetitivo, né, e falando que realmente é um prazer para a gente, para mim particularmente, irmão Rui, sempre estar na tua presença aqui nas reuniões, e a gente faz sempre, a gente não deixa de ter essa constância, essa frequência nas nossas reuniões, para que tudo é hábito, né? Para que a gente não perca esse hábito de estar tentando adentrar nessa seara desse tipo de conhecimento, que é o conhecimento esotérico. E a sua presença aqui como o Jorge falou, nos engrandece muito, porque traz experiência, traz novas vivências, traz todo esse repertório de conhecimento que você tem e nos agraça toda a reunião com isso. Então, de forma alguma você vai ser mal interpretado, né? Você deixou bem claro, eu não quero ser mal interpretado de forma nenhuma, irmão Rui. É muito inclusivo esses comentários. E o comentário final que eu deixo é que quando a gente apresenta, e provavelmente todos que apresentaram talvez tivessem essa percepção, eu de verdade gosto de apresentar e tal, mas eu gosto mais e acho que eu aprendo mais, e todos talvez aprendam mais também nos comentários depois, né? Quando eu vou deitar, depois de coloco a cabeça no travesseiro, eu não lembro da apresentação, eu lembro dos comentários.
Eu lembro de que cada um falou de que como me ensinou ou me acrescentou um determinado comentário que eu não tinha percebido na leitura ou na apresentação. Então, de verdade, eu acho que o ponto melhor da apresentação não é a apresentação em si, mas os comentários que são trazidos depois dela. Então, eu queria agradecer novamente por vocês terem ficado com a gente aí, agradecer a todos de verdade por acrescentarem bastante mesmo no dia de hoje. Foi bem bacana. Gostei. Obrigado, gente. Obrigado, irmão Max, pela sua apresentação de hoje, tá? Foi primorosa, como todos colocaram aqui. Convido os irmãos também para a próxima semana, a apresentação do irmão Ricardo, né? Vai apresentar também o trabalho dele. Irmãos, vou encerrar a nossa reunião de hoje. É muito prazeroso e com muita felicidade aí de ver os irmãos aí presentes. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Eu vou encerrar a reunião